tudo bem? Boa noite, Camila. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, todo mundo curioso? O que a gente vai falar sobre metabolismo? Tudo bom, Kátia? Quanto tempo, né, Kátia? Como estão? Olá, olá, gente. Tudo bom, Cleusa? E aí, como estão? Deixar o pessoal chegar aqui um pouquinho, tá bom? E eu quero começar a live de uma forma descontraída. Começar com uma carta. Então deixa o pessoal chegando um pouquinho para poder ler a carta de um metabolismo cansado. Vou ler para vocês. Recebi de um paciente essa semana, eu achei muito, muito bom. Acho que vale a pena. Eu falei logo para ele, falei, vou começar com essa carta. E aí, tudo bem? Olá, gente. Olá, Ju, tudo bom, querida? Oi, Kátia, tudo bem? Oi, Valéria, como é que você está? Tudo bem com vocês? Mais um sextou com Thaís pra gente falar sobre metabolismo e depois vocês irem comer. Olha lá o que vocês vão comer, hein? Olha lá. Olha o metabolismo. Não é, gente? O que tem gente hoje dizendo que o metabolismo tá ruim, né? Coisa que eu mais ouço. Ai, meu metabolismo é lento. A gente ouve muito isso, né? Quem aqui se considera com metabolismo lento? Vamos lá, vamos ver. O pessoal do hipotireoidismo não vale. Vocês têm realmente metabolismo lento. Não vale o pessoal do hipotireoidismo. Tem mesmo. E aí, gente? Tô dando aqui uns 5 minutinhos pra eu falar sobre a nossa carta de um metabolismo cansado. Vou falar isso pra vocês. Tudo bom, Vilma? Como está? Ah, Simone, você tem, né? Se identificou. E aí, gente? Pois é, Ju, eu sei, tem por muito tempo. Desde que eu conheço a Ju, ela tem hipotireoidismo. Ai, ai. Tá, a gente chega lá, Vocês já estão botando perguntas, vocês estão rápidos, hein? Ai. Se vocês soubessem como varia essa questão de taxa metabólica, gente, varia muito. Mas vamos lá. Podemos ler a nossa carta do metabolismo cansado. Não vai comentar sobre. Ai, ó, sem lamentações, vamos lá. Ó, vou ler a carta pra vocês, ver se vocês se identificam. Querido humano, eu sei que você anda desapontado comigo. Sei que nos últimos tempos você me esconde embaixo de roupas largas e evita a praia. Você me exige uma energia que eu não tenho. Suas bolachas recheadas e refrigerantes não me dão o suporte necessário. Fico sobrecarregado e infelizmente me vejo obrigado a estocar energia em forma de gordura. Eu sei que você se envergonha do seu estoque de energia, mas o que você me pede, não posso lhe oferecer. Estou fraco. Quando acordo, você não me alimenta e quando me alimenta não é com qualidade. Estou estressado e próximo de um colapso nervoso. Sei que você espera mais de mim, mas tenho que ser sincero, também esperava mais de você. Você me pede foco, energia e menos gordura. Eu lhe peço nutrientes, hidratação e descanso. Você se chateia com o intestino preso, mas eu não estou em condições de abrir mão de nada agora. Não me peça para lembrar de algo. Meu estoque de antioxidantes está baixo, minhas membranas celulares sem flexibilidade e a gordura ruim que você consome acaba comigo. Estou tão nervoso que pedi conselhos ao cortisol. Ele me aconselhou a reter o máximo de líquido que puder para me proteger e sempre que possível me livrar do peso desnecessário dos músculos. Com a escassez de nutrientes, tive que fazer escolhas drásticas. Não estou mais nutrindo sua pele e cabelos, logo você os verá ir embora. Estou tão nervoso que cápsulas e suplementos não são absorvidos. Estou bravo com você e agora não quero mais papo. Estou lhe escrevendo essa carta como um adeus. Estou me desligando e logo a falta de ar será evidente. Quanto mais adoeço, mais você me agride com fármacos e eu, sinceramente, não entendo por que me tratar assim. Estou me desligando... Não, desculpa. Até parece que você quer me ver sofrer. Dói. Eu nasci sim com algumas imperfeições, mas imaginava que você, com a inteligência de humano, soubesse zelar pelo seu corpo. Me enganei. Você não prestou atenção aos sinais e abusou de mim. Agora que desabafei, lhe pergunto. Quando me cansar e for embora, onde você irá morar? Fim da carta. O que vocês acham dessa carta? Eu achei demais isso aqui. Eu achei demais. Olha, tá dizendo muita coisa sobre muita gente. Vocês concordam? Não adianta eu reclamar de metabolismo lento se eu não estou fazendo nada para
ajudar o meu metabolismo a funcionar adequadamente, certo? Mas vamos começar com uma grande pergunta. Vocês sabem o que é metabolismo? E aí, gente? Vocês sabem o que é metabolismo? Vamos lá. Falem pra mim se vocês sabem. Quem sabe fala assim, levanta a mãozinha, ou então bota aqui pra mim. Vamos lá, vou começar com básico. Vocês sabem que eu gosto de básico, de conceitos. Eu acho que as pessoas, quando têm embasamento, elas fazem melhor as coisas, né? Porque muito se fala de metabolismo. Sabe a história da música do Zeca Pagodinho, né? Do caviar, nunca li, né? Não comi, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Então, tem muita gente, assim, ouvindo falar de metabolismo e não tem ideia de quem é o metabolismo e o que ele faz. Não tem ideia. Então, Camila já botou, não sabe, exato. Eu achei que ia ser, eu achei que ia acontecer isso, que eu ia falar o que é metabolismo e vocês iam ficar, com exceção, Juliana não vale, que Juliana é médica, então não pode, ela sabe o que é metabolismo. Mas eu sabia que a maioria ia pensar que metabolismo é só essa história de emagrecer. Não é isso, gente. Se vocês estão pensando que metabolismo é isso, vocês estão errados. Metabolismo não é engordar ou emagrecer, tá? Metabolismo é o conjunto de reações, de todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, que tem como função produção de energia, produção de macronutrientes, reaproveitamento de nutrientes, tá certo? Construção de nutrientes essenciais, por exemplo, eu posso produzir proteínas, produzir gordura, produzir massa muscular. Tudo isso é metabolismo. Além disso, tá bom? Funções do nosso metabolismo é manter a homeostase. Tô trazendo mais uma outra palavra comum aí. Homeostase é o estado de equilíbrio do nosso corpo. Então, a função do metabolismo é manter a nossa homeostase. O que é importante para a gente manter a nossa homeostase? A gente ter nutrientes suficientes. Isso, a gente com os nutrientes suficientes, a gente consegue, com as reações do metabolismo, manter a nossa temperatura, manter o nosso pH, manter a nossa taxa, a nossa quantidade de produção de energia. Vocês estão entendendo que não é só essa história de engordar e emagrecer? Produção das nossas enzimas, produção das nossas proteínas, o que a gente vai usar, né, para construir pele, cabelo, para construir membrana celular, para construir bainha de mielina, tá certo? Manutenção celular dos nossos órgãos, tá certo? E aí, gente? Esse tal de metabolismo. Já viram que não é só nada de engordar e emagrecer, né? E que é uma coisa muito mais ampla do que a gente tá pensando, tá certo? Então, a história do metabolismo, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de metabolismo que a gente tem, tá certo? Alguém se surpreendeu com isso? Alguém achou que era muito diferente disso? A Neide respondeu sobre o metabolismo, que é o sistema funcional saudável, a homeostase, né? O sistema funcional saudável do organismo. O metabolismo não, né? A homeostase, ok. Um monte de gente não sabia disso, ok. Vocês estão aprendendo, tá certo? Senão a gente fica achando que é só esse negócio de engordar e emagrecer e não é isso. Primeira coisa, a gente vai tirar esse conceito, tá certo? Então, o nosso metabolismo, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nosso metabolismo não para, porque a hora que o nosso metabolismo parar, sabe o que aconteceu com a gente? A gente morreu. Então a gente tem metabolismo o tempo todo. Tem nada a ver com engordar e emagrecer apenas, tá bom? Não vamos reduzir o nosso metabolismo a uma coisa tão simples, tão simplória, tá certo? O processo do nosso metabolismo, ele vai produzir novas células, produzir hormônios, produzir enzimas, vai manter a temperatura corporal, vai ajustar a nossa taxa respiratória. Então, por exemplo, se eu tiver com o metabolismo mais acelerado, eu vou respirar mais rápido, por exemplo. Se eu tiver com o metabolismo mais lento, eu vou respirar mais devagar, por exemplo, como durante o sono. Então, quando a gente está dormindo, a gente respira mais devagar, nosso batimento cai, tá certo? Nosso metabolismo cai, porque a gente está num processo ali de descanso, processo só de manutenção, só o que precisa. Até a temperatura corporal cai durante o sono, tá certo? Além disso, manutenção dos nossos batimentos cardíacos, ajustes manutenção do nosso status nutricional, tá certo? Inclusive, por exemplo, quem é o centro da nossa homeostase? Quem é? É um carinha chamado hipotálamo, fica obviamente no nosso cérebro. É uma região do nosso cérebro que ele vai regular tudo isso. Ele recebe as informações do resto do corpo e ele vai regular tudo isso. E como que o hipotálamo vai fazer essa regulação? O hipotálamo, ele dá início aos eixos hormonais do nosso corpo, tá certo? Então, se eu for falar qualquer eixo hormonal do corpo, por exemplo, o eixo da tireoide, como é que funciona? Hipotálamo, hipófise,
tireoide. Eixo HPA, né, que a gente chama, que é o hipófise, hipotálamo, pituitária, adrenal, né, ou hipotálamo, hipófise, suprarrenal, tanto faz o nome, tá certo? Então o hipotálamo, ele vai receber essas informações e ele vai ajustar a homeostase do nosso corpo. E aí, se chegar informação errada pra ele, se a informação tiver meio, foi mal passada, como é que vai ser essa história? Pois é, provavelmente a resposta também virá alterada. E talvez não seja o melhor funcionamento do nosso corpo. Tá certo? Então, primeira coisa aí pra gente entender que o nosso metabolismo é muito mais complexo e que nós, eu gosto sempre de falar isso, que a gente fala, infelizmente alguém achou que a gente tinha que medir a energia que o nosso corpo produz em calorias. Alguém achou isso. E aí transformou a gente nessa história de máquina de caloria. E aí a gente passou a medir tudo em caloria, comidas em caloria, né? Quantidade de gasto de energia em caloria. E aí a gente foi levado, erroneamente, a achar que todo o nosso metabolismo simplesmente é uma coisa de balanço positivo e balanço negativo. Não, para você manter o seu peso, você tem que comer aquilo que você gasta. Se você quer emagrecer, você come menos e gasta mais. E se você quer engordar, você come mais e gasta menos. E aí, gente? O que vocês acham dessa afirmação? Tá certo isso? Isso tem sentido? Certo? Isso funciona? Vocês acham que funciona? Dieta da contagem das calorias. Quem já fez? Eu já fiz. Muitas vezes. Dieta de 1.200 calorias para emagrecer. Pra passar raiva, né? Dieta de 1.200 calorias pra passar raiva. Mas vamos lá, quem já fez? Fala pra mim. Quem já foi levado a esse desastre chamado dieta de contagem de calorias? Ainda tem gente fazendo isso, tá? Ok. Ju já sei. Ju já fez dieta de tudo quanto é tipo, né, Ju? Eu e você já fizemos dieta de tudo. Tudo. Ó, Simone também já fez. Cris já fez, já perdi as contas. Camila já fez, Cleusa já fez. Agora alguém me diz, quem teve sucesso com essa bendita dessa dieta de contagem de calorias? Quem teve sucesso, só quem teve sucesso. Aí, ó, já teve uma que falou, já fiz e não emagreci. Ai, todas possíveis e imagináveis. Ó, Kátia também já fez, todo mundo já fez essa dieta, né? Todo mundo. Ninguém teve sucesso. Exato. Porque isso se baseia numa teoria. Ah, na adolescência funciona tudo, meu amor. A gente vai falar por que na adolescência tudo funciona. Na fase adulta aí, o negócio muda, o negócio engrossa, o caldo engrossa, tá certo? Então vamos lá. Por que isso não funciona? Porque a gente tá reduzindo nosso metabolismo a algo muito simples, que é simplesmente você queimar, né? Você ingerir e você gastar. Você ingerir e você gastar. Sinto dizer que nosso metabolismo não é simplesmente essa conta aí. Essa conta aí não funciona. Por quê? Porque a gente tem meios de regular o nosso metabolismo, tá certo? A gente tem uma regulação que não é simplesmente mediada pelo que eu como, tá certo? Então, a contagem, a entrada de nutrientes não é a única forma de regular o meu metabolismo. Então, aí já começa o primeiro problema. Se eu vou fazer uma dieta em que eu conto a caloria que entra e o que eu gasto, e essa não é a única forma de regular o meu metabolismo, já começou dando errado. Já começou dando errado. Porque eu tô usando uma variável que ela não age sozinha. Então esse é o primeiro ponto, tá? Por que não dá certo, tá bom? Olha, sem querer entrar em polêmicas com outros nutricionistas, gente, mas todo mundo aí que já fez dieta de contagem de calorias sabe que a dieta só funciona por um período. Chega uma hora que o seu corpo vence. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo aí do emagrecimento baseado na contagem de calorias. E aí eu vou falar por que isso aí está fadado ao fracasso. A gente chega lá. Mas vamos lá. E aí, o que tá faltando nessa variável além da entrada de nutrientes? Quem não tá entrando nessa contagem de regulação do metabolismo, que é quando a gente faz uma dieta baseada em contagem de calorias, a gente não considera. A gente não tá considerando a regulação hormonal. O metabolismo é regulado por hormônios. Ou você acha que é só o que você come? Ah, bobinho! Você sabe de nada, inocente. Não, nosso metabolismo é regulado por hormônios. Aliás, gente, o nosso corpo é regulado por hormônios, ok? Tá certo? O que são os hormônios? Os hormônios são mensageiros. Eles vão levar mensagem para um determinado órgão-alvo ou uma célula-alvo. Então, ele está passando
uma informação. Ou seja, não basta só eu comer aquela quantidade se os meus hormônios não estiverem trabalhando em conjunto com o que você come. E aí tem mais um problema na dieta de contagem de calorias. As calorias não são iguais, porque os alimentos não são iguais. Você tem que considerar, além da caloria, a composição daquele alimento. O que isso tem a ver? De acordo com a composição daquele alimento, você vai mexer na tua produção hormonal. Ou quem assistiu minha live de digestão sabe disso, eu falei isso, que a nossa digestão também é regulada por hormônios e que o nosso trato digestório é cheio de hormônio, deve ter aí quase uns 100 hormônios aí produzidos no nosso trato digestório, que vão regular a nossa digestão. E de acordo com o que eu como, vão passar uma determinada informação lá pro meu hipotálamo. Certo? Então, vou dar um exemplo simples aqui. Um exemplo simples. Comer 100 calorias de brigadeiro e 100 calorias de carne é a mesma coisa? Fala sério, gente. Quem defende isso não é possível. Não dá, porque obviamente não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque os alimentos têm composições diferentes. Simples assim. Então, por exemplo, quando eu como uma carne com gordura, eu vou mexer muito mais com a minha produção de leptina, que fala da minha saciedade, do que quando eu como brigadeiro. Ou seja, é muito mais fácil eu comer 20 brigadeiros e não nunca querer parar e ficar compulsivo lá comendo aquilo, do que você sair comendo carne compulsivamente sem parar. Simplesmente por isso. A sinalização que a carne vai trazer e a sinalização que o brigadeiro vai trazer são diferentes. Ou seja, diante disso, dá pra fazer dieta simplesmente contando caloria? Não, né, gente? A composição da minha dieta importa, os macronutrientes da minha dieta importam. Tá certo? E aí eu vou trazer mais uma coisa pra vocês diante disso, que é uma teoria que se chama ecologia nutricional, tá bom? O que é a teoria da ecologia? A teoria da ecologia nutricional, Neide tá aqui, pode falar também que ela já conhece, gerou a teoria da relação proteína-energia. O que é a teoria da ecologia nutricional? Que nós, animais, por favor, somos animais, né? Nós, animais, regulamos a nossa ingestão de nutrientes através da ingestão de proteína. Ou seja, quando a gente chega a um determinado ponto de proteína, a tal da meta proteica, que a gente perderia a fome, perderia o apetite e pararia de se alimentar. Não estamos falando nós que a gente come também por prazer, e come por compulsão, e come por tristeza, e come, tá certo? Mas os animais que usam só o instinto deles. Ou seja, a gente sabe que isso acontece. O leão lá, foi lá, caçou. Se ele tiver comida demais, ele chegar uma hora que ele não quer mais comer, ele vai dormir e larga o resto da comida, a carcaça. Vem lá as hienas e vão lá comer. Ele não vai comer além do ponto da saciedade dele e da meta de proteína dele. Ele vai parar de ingerir comida. Certo? Então, qual o problema nosso aqui? Gente, o problema desse pessoal daqui. O pessoal daqui deveria comer pensando nisso. Bom, vamos comer proteína para a gente atingir a nossa meta proteica, para a gente atingir o nosso ponto de saciedade e aí parar de comer. Certo? Seria ótimo, né? Só que a gente nem sempre faz isso. Então, existe aí uma ciência chamada engenharia dos alimentos. Na engenharia dos alimentos, eles aprenderam que a gente pode fazer umas misturinhas aí nas coisas, nas comidas, como, por exemplo, misturar açúcar e gordura, e que aquilo ali não deixa a gente chegar à informação no nosso hipotálamo da saciedade, que aquilo causa uma descarga de dopamina tão grande no nosso cérebro que a gente fica viciado naquilo e a gente come sem parar. E não para de comer. E aí, usando aí a questão a teoria aí da relação proteína-energia, qual o problema disso? Um alimento que não tem densidade nutricional, que não tem proteína suficiente para sinalizar a saciedade, eu não vou chegar à saciedade, não vou parar de comer. Se eu diluir muito a minha proteína da dieta, o que vai acontecer é eu comer mais, eu sentir mais fome, porque eu não atingi aquele ponto de saciedade, aquele ponto de meta, e eu comer sem parar. Problemas de eu ficar comendo sem parar. A quantidade de energia que eu estou ingerindo pode ser muito alta. Energia, caloria. Quantidade de caloria da dieta que eu estou ingerindo pode ser muito alta. Entenderam o problema? Então vamos lá, na dieta aí da caloria, contagem de caloria. Se você comer meio quilo de carne, vai chegar uma hora que você vai ficar saciado, né? A não ser o pessoal come 1 quilo, né? Eu sei que tem. Vai
Aí chega uma hora que você vai ficar saciado, né? Você vai olhar pra carne, não tô mais com fome. Não tá mais gostosa. Vou parar de comer. Cansei, não quero mais comer. Ou seja, sinalizou pro seu hipotálamo de que você acabou tua fome. Tua grelina fez o quê, ó? Caiu, baixou, saciou tua fome, sinalizou corretamente. Agora, quando eu como brigadeiro, que tem gordura e açúcar, e não tem nada de proteína, cadê a sinalização chegando lá pro hipotálamo de que você chegou na sua saciedade? Chegou? Não. Qual o problema disso? Ó, energia, tô comendo o quê? Um monte de caloria. O que aconteceu se eu tô consumindo um monte de caloria? Caloria importa? Importa, gente. Não é que não importa. Não é isso. Mas vocês precisam entender que os alimentos são diferentes. E dependendo do alimento, eu vou mexer com o meu metabolismo de forma diferente. Então vamos lá. Voltando a falar da carne. Você come carne. O que você vai fazer com a tua, por exemplo? Falei da grelina. Vai cair conforme você continua comendo a carne. Outros 2 hormônios produzidos na hora da alimentação. Insulina. O que vai acontecer com a insulina? Vai subir. Por quê? Porque a insulina é um hormônio para armazenar aquilo que está vindo da dieta. Tá? Ele é um hormônio anabólico. Depois a gente vai falar dos tipos de metabolismo. Ele é um hormônio anabólico. Ele vai armazenar. Então, obviamente, se eu como carne, eu tenho insulina. Mas eu tenho pico de insulina, aquele... Não. Eu tenho um aumento de insulina. A insulina vai ficar um tempinho, depois ela vai descer. Tá certo? Pra quê? Pra que eu armazene o que tá vindo ali da dieta. Ok? Agora eu comi o brigadeiro. Um monte. O que aconteceu? Minha grelina baixou? Não. Se você tentar matar sua fome com brigadeiro, sua grelina não vai baixar. Você vai demorar. Você vai comer muito brigadeiro até a sua grelina baixar, certo? Além disso, o que vai acontecer com a sua insulina, já que ali tem açúcar? Sua insulina, ó, vai lá pra estratosfera, tá certo? Agora tem um problema. Açúcar, né? O brigadeiro é de rápida digestão. Você digere aquilo ali, ó, rapidinho. O que vai acontecer? Rapidamente, você vai resolver aquilo ali. E aí o que aconteceu? Você fez o pico de insulina e a insulina, ó, despenca. Caiu. Tá certo? E aí? O que aconteceu? Fome de novo. Caiu a insulina, estimula a grelina, fome de novo. Aí você vai lá e come o quê? Macarrão. Gente, que triste. Macarrão. Aí macarrão tem uma proteína, gente. Eu sei que tem um pessoal defensor do trigo aí, para. Não tem nada de proteína naquilo ali. Carboidrato puro. Te deu saciedade? Durou 30 minutos, aquela saciedade ali do macarrão. Pico de insulina. Cai a insulina de novo, fome de novo. E você não tá dando pro seu corpo o que ele precisa. A tal da proteína, que é o que vai regular o seu apetite. Então o que acontece? Você come o dia inteiro, porque o seu corpo vai ficar tentando adquirir a proteína que ele precisa. E você vai comer. E aí quando chegar de noite, você vai estar desesperado de fome, você vai comer, aí que vai ser pior ainda. Aí você vai ter um comportamento, inclusive, compulsivo. Tá certo? Você vai comer até as paredes. Por quê? É o teu corpo dizendo, olha, você precisa comer proteína. Mas não, eu vou achar que eu tenho que comer pizza. Vou comer pizza. Alta energia, baixa proteína. Eu não tô dando pro meu corpo aquilo que ele precisa, pro metabolismo, lembra a história do metabolismo? A história da construção de proteína, da produção das enzimas, da produção dos hormônios, Cadê, gente? Cadê? Teu corpo vai ficar disparando reflexos de fome o tempo todo. Então vocês já viram, pra quem aqui, eu já tive resistência à insulina, pra todo mundo aqui que teve sabe qual é a característica da pessoa com resistência à insulina. Ela tem fome o tempo inteiro, ela nunca se sente saciada. Tá certo? Ou seja, aí a gente já tem o quê? Alterações da parte do metabolismo hormonal. Ou seja, começou a bagunçar a coisa, começou a dar problema. Funcionava direitinho, mas começou a dar problema. Deixa eu só fazer uma pausa aqui que perguntaram aqui, ó. Carne dá pico de insulina, carne aumenta a insulina, carne não dá pico de insulina. Mas toda vez que a gente come, a gente vai produzir mais ou menos insulina, dependendo da composição daquele alimento. Tá? O que se fala também é que a carne ajuda também, aliás, carne ajuda não, a carne também causa a produção de glucagon. Por isso que a gente não vê elevação nos níveis de glicemia. Né? Eu já usei aquele sensor de glicose, o Libre, e realmente não sobe, fica em linha reta. Você come só carne e gordura, fica retinho. A glicose fica igual ao que estava antes. Você pode medir 2 horas depois, 3 horas depois, vai estar igualzinho, vai estar uma linha reta. O Libre fica assim, ó, retinho, tá certo? Mas isso não quer dizer que não há produção de insulina. Há produção de insulina sim. Toda vez que a gente come, a gente produz insulina, tá certo? A insulina é produzida nesse contexto. A insulina é um hormônio anabólico, ela tá ali pra gente armazenar o que veio da nossa alimentação.
tá certo? Inclusive, outra característica da insulina é que ela é um hormônio diurno. À noite, a nossa resistência à insulina aumenta. Tá? Por quê? Porque a gente deveria, segundo o nosso ciclo circadiano, comer apenas de dia. À noite a gente não tinha que comer. Então, à noite, a nossa produção de insulina é menor. Por quê? Porque à noite seria o horário do glucagon. O glucagon, ele é o quê? Ele é o hormônio contra-regulatório da insulina. Ele faz tudo o oposto da insulina. Então, a insulina armazena a gordura, né? Vai aumentar os depósitos de gordura, vai aumentar o depósito de glicogênio. O glucagon vai fazer o contrário, vai queimar os depósitos de glicogênio, ele vai queimar os depósitos de gordura, tá certo? Por isso que jejum ajuda a emagrecer. Sim. Porque quando eu faço jejum, eu tenho aumento dos níveis de glucagon e não de insulina. No jejum, a insulina vai pro nível mínimo. Tá certo? Vai pro nível mínimo, tá bom? Café sem adoçar não aumenta a insulina. Comida, mastigação, comida, não bebida, tá bom? Depois a gente chega lá. Tá bom, Fernanda. Depois a gente chega lá. Como gerenciar as exceções sem detonar o metabolismo? Na verdade, é muito simples. Gerenciar as exceções sem detonar o metabolismo. Isso você tá falando de frequência. Tá certo? O grande problema de hoje se chama frequência. E você entender que exceção é exceção. Por exemplo, se eu todo fim de semana, sexta, sábado, domingo, eu como fora da dieta. Isso é exceção? Não, isso é sua regra. Você faz isso semanalmente. Tá certo? Você faz semanalmente isso. Você não tá... não é exceção nenhuma. Exceção de todo dia não é exceção, é regra. Tá certo? Quando a gente fala em exceção, a gente tá falando de coisa que eu faço raramente. Então, por exemplo, vou comer bolo. Última vez que eu comi bolo? Aniversário de alguém. Foi aniversário do meu... foi aniversário do meu filhado lá na Bahia. Início do mês. Não comi mais bolo. Isso é exceção. Provavelmente se eu for comer bolo de novo vai ser no meu aniversário, que é em dezembro só. Tá bom? Assim, isso é uma exceção? Qual é a minha regra? É comer bolo? Não. Não é. Então aí, isso é uma exceção. Então se a gente considera no contexto de exceção ser realmente exceção, não é essa história de todo fim de semana, refeição livre todo fim de semana, estamos falando de exceção, você não vai ter nenhum prejuízo por causa de uma vez que você faz uma coisa muito esporádica. Agora, quando você faz toda semana, tem. Esquece. Vai alterar. Parte metabólica, vai alterar a tua questão hormonal. É suficiente pra fazer isso, tá bom? Principalmente a história do dia do lixo. Gente, esquece o dia do lixo. O dia do lixo estraga tudo, tá certo? Você vai passar um dia com todo o teu metabolismo, tua regulação hormonal alterada. Será que vai voltar no dia seguinte? Essa é a pergunta. Volta. Uma pessoa com metabolismo já alterado não vai voltar no dia seguinte ao normal, vai continuar alterado. Simples assim, tá bom? A Andréia tá esperta. Isso mesmo, Andréia. Comer proteína antes de ir à cafeteria e ir lá comer um bolo dá o mesmo pico de insulina? Não dá. Por quê? Primeira coisa, mas aí, gente, estamos falando de proteína como não é, assim, embora o whey funciona pra isso também, tá? O whey funciona, mas não é o ideal. Como uma comida, fique saciado, você vai comer menos. Então, quando você come uma proteína, a proteína ela vai ter uma digestão mais lenta, tá certo? Ela vai ter vai diminuir o esvaziamento gástrico, o estômago vai se esvaziar mais lentamente. Aí você vai lá comer um bolo, vai dar o mesmo pico? Não, porque o bolo vai demorar a ser digerido já que a proteína entrou na frente. Tipo assim, a proteína chegou primeiro. Então tudo vai mais lento. Vai dar o mesmo pico de insulina? Não vai. Não vai, tá? O grande problema aí do pico de insulina é eu pegar e comer o carboidrato primeiro. Tá certo? Por isso que eu sempre converso isso, vocês vivem falando muito sobre isso. Primeiro come a carne, depois come o resto. Mesmo que você vai consumir um carboidrato, come a carne primeiro. Mas come toda a carne primeiro. Come a carne e mistura. Come tudo primeiro. Toda a carne. A gente fala, ai, que sem graça. Não, come a carne primeiro. Estão pensando no seu metabolismo. Come a carne primeiro. Tá certo? Por quê? Porque isso é a sinalização que você vai dar. Você vai dar uma sinalização de uma digestão que vai ser mais pausada, mais lenta, não vai fazer o pico de insulina. Isso é bom pra você, tá certo? Ou seja, essa avidez pela comida que dá depois de um pico de insulina você não vai ter, o que é bom, tá certo? Então entenderam, gente, essa história aí da relação proteína-energia? Eu tenho que consumir uma proteína no dia, uma meta proteica no dia, uma determinada quantidade de proteína. Por quê? Gente, eu quero que vocês entendam que a gente evoluiu aí, a partir do momento que a gente saiu lá do Australopithecus, né, que era mais vegetariano, comia mais vegetais, e a gente passou a ser mais carnívoro na nossa dieta. A gente mudou muita coisa, né? A gente mudou nosso metabolismo, a gente mudou nosso sistema digestório, então a gente começou a mudar as coisas, ok? Mudamos. E aí, por que a carne? Por que eu tô falando tanto em proteína em carne? Exatamente porque o nosso metabolismo se adaptou à nossa dieta preferencial. Então, já que a nossa dieta preferencial passou a ser carne, todo o nosso metabolismo passou a se adaptar à carne. Então, essa história da regulação da proteína e energia, por exemplo. Por que a proteína? Gente, porque a carne não é só proteína. A carne traz vários nutrientes de fácil acesso com ela.
Então, eu comer carne, pro corpo, entrou a proteína, mas também tá entrando os nutrientes, tá entrando os macro e tá entrando os micronutrientes, tá certo? Não, Monique, proteína do queijo não é a mesma coisa que comer carne. Pode ver, gente, é só vocês verem. As próprias carnes não são iguais. O que te sacia mais? Comer um monte de carne vermelha, comer carne de porco, comer peixe? Se eu comer 200 gramas de cada, quem vai te dar mais saciedade? Só me responde isso. Se vocês já fizeram esse teste, eu já fiz. Mas eu sei que tem um monte de gente que já fez esse teste. Come 200 gramas de peixe, você vai ver que você não tem saciedade nenhuma. Tem que comer um montão de peixe pra dar alguma saciedade. Come carne e você vai ver a saciedade chegar muito mais rápido, com muito menos quantidade. Tá certo? Por quê? Densidade nutricional da carne. A carne vermelha tem mais nutrientes do que o queijo, do que o peixe, do que o frango. Gente, não tenha dúvida que a carne vermelha tem mais densidade nutricional, por isso dá mais saciedade. Carne vermelha muscular e fígado, para quem o pessoal que come fígado. Verdade ou não é que comer muito fígado, você no finalzinho você tá lá respirando fundo, porque assim, eu, por exemplo, eu como 300 gramas de carne fácil, gente, eu como fácil, tá certo? Me manda comer 300 gramas de fígado, eu como, mas no final eu já tô lá pensando bem. Por que eu inventei de comer 300 gramas de fígado, sabe? Eu vou lá, vou comendo, eu como, tá? Mas no final já é uma missão difícil. Então, gente, tudo também tem a ver com a densidade nutricional. E também com a adaptação do nosso metabolismo à ingestão de carne e com a nossa digestão. Então, quando a gente introduziu carne na nossa dieta, tudo mudou pra gente. A gente saiu de um metabolismo, de uma digestão que era muito difícil adquirir os nutrientes, para uma digestão e para um metabolismo que tinha nutrientes com bem mais facilidade. Inclusive também tempo de digestão, né? A gente parou de digerir, de ficar comendo o dia inteiro, que é isso que acontece. Os animais que ingerem vegetais, eles comem durante mais tempo, tá certo? E digerem durante mais tempo. A gente passou a comer menos vezes e digerir em menos tempo, tá certo? Então, tudo mudou, tudo mudou. Então, por isso, vou falar pra vocês, quem me conhece aqui sabe, não é pra fazer refeições de 3 em 3 horas. Ponto. A nossa digestão e o nosso metabolismo não exige isso. Não exige. Mudou quando a gente passou a comer mais carne. Ok? Então, comer de 3 em 3 horas é uma grande besteira que inventaram. Tá certo? Só pra gente engordar e ficar com problema de digestão. Fala sério. Fala sério. Quem come de 3 em 3 horas não tem mais problema digestivo? Aí eu tô falando aqui como gastro. Juliana, se tiver ainda que é gastro também. Verdade ou mentira, Ju? O pessoal come de 3 em 3 horas. Não é o pessoal que tem problema de estômago. Tem. Pessoal que come salada na frente da carne não é o que tem problema de digestão? É. Gente, olha só. Até perguntaram aqui, né? Sobre comer salada antes da carne. Gente, isso é uma coisa... Isso é a pior coisa que inventaram no ramo da nutrição. Mas a gente sabe que o ramo da nutrição é péssimo, né? Nesse ponto aí, né? Essas diretrizes nutricionais aí, quando inventaram isso, levaram a nutrição por um caminho péssimo. Mas vamos lá. Não tem sentido. Gente, eu não tô comendo para adquirir nutrientes. Essa não é a função da alimentação, adquirir nutrientes. Por isso, é extremamente prazeroso comer. Gente, é prazeroso comer, porque é uma função vital. Se fosse ruim comer, a gente tinha sido extinto, tinha morrido. Simples assim, gente. Vou comer, fosse um sacrifício. Não, eu tenho que comer, não quero. Morria, pronto. A gente vê aquelas pessoas que se recusam a comer, o que acontece? Elas morrem, elas adoecem e morrem. Então, comer tem que ser bom, tá? Comer tem que ser bom. Pra quê? Pra nos incentivar a comer. Mas não se enganem. Comer é função vital, tá certo? Agora, se eu tô comendo para adquirir nutriente, qual o sentido de eu comer uma salada de alface antes da carne? Que eu não faço digestão da alface. Eu não faço digestão da alface, tá certo? Não. Então eu vou comer alface e vou fazer o que com a minha digestão? Vou piorar a minha digestão, porque o meu estômago não está preparado para digerir alface. O que a alface ajuda na minha produção de enzimas digestivas no estômago? Nada. Nada. Eu só ocupo o meu estômago, tá certo? Eu só ocupo o meu estômago com material que eu não vou digerir. Então só serve para ocupar espaço. Ou seja, você deixou de comer algo que era importante, que ia ajudar na tua digestão, porque, gente, não se engane, comer carne antes vai melhorar a sua digestão, porque vai estimular a produção de acidez no seu estômago, que é o que você precisa para digerir a própria carne. Tá certo? Além disso, você comer na carne, você vai se saciar mais rápido, porque seus níveis de grelina vão baixar mais rápido. Tá certo? Você vai produzir menos insulina do que se você comesse um carboidrato antes. Tá certo? Tudo fica melhor quando você come a proteína primeiro. Você já deu pro seu corpo aquilo que ele quer de cara. Você, ó, eu quero nutriente. Você foi lá e pum, botou a carne na frente. Pronto, ele já entendeu que tá chegando o nutriente. Pronto, a fome vai passar mais rápido. Né? Toda a sinalização vai ser melhor. Você não vai ficar compulsivo por comer. Tudo vai melhor. Porque é o que a gente deveria estar fazendo.
tá bom? Então essa história de encher o estômago de fibra, de um monte de coisa pra eu não comer muito, mas eu não tenho que comer, gente, eu não tenho que adquirir nutrientes, então não tem... Gente, essa teoria, isso aí não se sustenta se você for pensar qual é a função de você se alimentar. Desculpa, não faça mais isso. Troque, não tem sentido. Come toda a sua carninha, come lá com tranquilidade, porque é isso que você tem que fazer, tá certo? Você não tá lá pra comer um monte de coisa que você não digere. Não tem nem sentido você fazer isso. Nenhum animal faz isso. Imagina o leão, não, eu tenho que comer aquele, sei lá, qual o herbívoro lá, que ele caçou lá pra comer, não. Vou comer uma saladinha aqui antes até eu chegar lá. Vou lá comer uma saladinha, eu não vou estar com a barriga muito cheia, vou estar com a barriga um pouquinho cheia, eu como pouco. Se ele comer pouco, ele vai ter que caçar antes. Tem sentido? Não. Ele quer comer muito. Pra quê? Pra ele demorar a caçar. Pra ele ficar saciado por mais tempo. É isso, gente. É porque hoje a nossa vida mudou tanto que a gente foi perdendo a conexão com o nosso desenvolvimento, com a nossa fisiologia. E a gente foi perdendo isso. Porque hoje é tão fácil eu ter comida, eu vou ali na minha geladeira e pego uma comida. Né? Por exemplo, eu cheguei do consultório. Eu tava com fome, porque eu comi já mais cedo e eu comi pouco. Nossa, tava com fome. O que eu fiz? Fui ali, peguei uns ovinhos, fiz ali um ovinho mexido e comi. Não, fácil. Agora, se eu tivesse que caçar, me falem. Se eu tivesse... eu tenho minha live, mas ainda tenho que sair pra caçar. Vai dar tempo, vou fazer jejum. Provavelmente era isso que aconteceria. Entende? Tá chegando de noite, não dá pra caçar à noite. Vai que um predador me acha, não vai dar certo. Então, não tenho visão noturna, nós humanos não temos. Vou me esconder lá na caverna e espero amanhã. Amanhã eu como, amanhã eu saio pra caçar e como. Entende que as coisas mudaram? Então isso aí também muda toda a forma, todo o nosso comportamento alimentar. Obviamente também muda o nosso metabolismo. Outra coisa, né? Por exemplo, antigamente, né? Lá atrás, humanos ancestrais, eu tinha que ir caçar pra eu comer. Eu ia fazer uma atividade física pra comer. A gente não faz mais isso, tá? Então, às vezes aí, os caçadores iam percorrer 10, 20 quilômetros pra conseguir uma caça. Agora, vou só ali na cozinha, pego a minha caça. Entendeu? Então, tudo mudou pra gente. Tudo mudou. O nosso comportamento. Mas a gente era mais nômade, a gente passou a ficar sedentário, a gente passou a plantar, a gente passou a ter facilidade pra comer, a gente passou a ter comida o tempo todo. Tudo isso entrou na equação pra gente sair de um metabolismo que a gente tinha dificuldade pra ganhar peso, dificuldade pra armazenar, e passamos a ter um metabolismo que a gente começou a armazenar demais. Aí agora a gente tem problema de obesidade, não de magreza. Entendeu? Tudo mudou. E aí, pra gente pensar o que mudou, já que o nosso corpo, fisiologicamente falando, não teve essa mudança toda, qual é a diferença? O que fez pesar a balança do metabolismo agora pra gente ganhar tanto peso, sendo que a gente, como espécie, naturalmente deveríamos ser mais magros. Obviamente, gente, que respeitando o biotipo, né? Isso existe, o biotipo existe, as pessoas são diferentes, tem as pessoas que são mais cheinhas, tem as pessoas que são mais minhonzinhas e magrinhas, e tá tudo bem com isso. Biotipo, isso é genético, você recebeu lá da sua mãe, da sua avó e sei lá mais quem, que veio vindo até chegar a você e aí você tem esse biotipo. E paciência, temos. Ok. Tá certo? Inclusive distribuição de gordura, isso é genético. Onde você vai acumular mais gordura, tudo genético. Isso aí você não vai ter como escapar, não. Tá certo? Agora, ser obeso e estar no seu peso usual, né? Estar ali dentro do peso que seria normal pra você, são coisas muito diferentes. Ok? E aí não tem nada a ver com biotipo, certo? Camila botou aqui, hoje em dia ainda tem aquela historinha de pré-treino. Ai, gente, tá um cansaço pré-treino. Um cansaço muito grande. Porque a gente não tem que comer, gente, pra ir comer. A gente não tem que comer pra ir fazer exercício. É o contrário. A gente fazia exercício porque a gente ia caçar, ia lá correr, subir em árvore, procurar se esconder pra poder arrumar uma caça e depois a gente comia. Então a ordem é invertida. Inclusive, gente, o exercício físico aumenta a permeabilidade intestinal. Por que será? Porque é invertido, que eu primeiro como, depois eu faço exercício. Tá certo. É isso. Ah, não, mas Thaís, eu desmaio se eu não comer antes de fazer exercício. Porque o teu metabolismo tá errado. Você está com resistência à insulina, você tá tudo errado. Desculpa o termo, tá tudo cagado o seu metabolismo. E aí, você precisa comer pra ir fazer exercício, quando não tem nenhum sentido. Já que, pra eu fazer exercício, quando eu faço o exercício, eu estimulo o meu sistema nervoso simpático, eu vou produzir hormônios como cortisol e adrenalina, e esses hormônios vão inibir a minha digestão. Vê se faz sentido eu comer pra ir fazer exercício. Só me fala isso. Me fala se faz sentido. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Doutora, correr antes de exercício de peso faria mais sentido no contexto de caça? Sim,
Até sim, mas a gente sabe que não tinha essa história nessa época de exercício de peso e de exercício de aeróbico. Simplesmente eram coisas que aconteciam em conjunto. Tá certo? Não existia uma modalidade de exercício. A gente começou com a modalidade de exercício a partir da época, do momento que a gente começou a ficar sedentário. Não existia tipo de exercício. As pessoas não eram sedentárias, as pessoas caminhavam, as pessoas subiam nas coisas, as pessoas faziam. Isso era algo que fazia parte inerente à espécie. A partir do momento que a gente começou a ficar sedentário, que acabou essa história. E aí a gente teve que inventar a história do exercício físico, que veio na mesma esteira da história da caloria. Eu tenho que gastar mais do que eu como, então eu preciso me exercitar. Entrou nesse mesmo contexto, tá? Então, agora, claro, quando a gente fala em objetivo, tá certo? Não, eu tenho o objetivo de me preparar para uma maratona. Você vai ter que correr primeiro, antes de fazer força. Você quer preparo cardiovascular. Não, eu quero ganhar massa muscular. Então, você vai inverter. Você vai primeiro fazer o exercício de força, depois você vai fazer a corrida só para a questão do preparo ali cardiovascular, para dar uma queimadinha ali no final, dar uma acelerada aí no metabolismo. Tá certo? Tá? Ficou claro isso? Então, não existia esse contexto. Tá? De força primeiro, simplesmente era uma coisa que não existia. Hoje, que aí a gente vai, claro, adequar de acordo com o nosso objetivo. Já que hoje a gente é extremamente sedentário. Eu posso falar por mim, eu trabalho o dia inteiro sentada. Eu levanto às vezes, por exemplo, quando eu tô aqui em casa, que eu tô atendendo online, eu levanto depois de cada atendimento, só pra dar uma andada na casa. Eu vou ali, vou no banheiro, vou levanto, pra poder fazer alguma coisa. Porque senão eu tô aqui sentado o dia todo. Ou seja, extremamente sedentário. Tá certo? Minha atividade é sedentária. Então, quando eu vou fazer exercício, por exemplo, o que eu deveria fazer? Os dois. Não tenho tempo. Então, faço o que dá. Que é o melhor, no meu caso, por exemplo, para manutenção da massa muscular, não é corrida. Não é bicicleta. É musculação. Tá certo? Então, aí você vai pensar, claro, hoje a gente tem uma vida muito mais agitada, muito menos tempo, aí a gente vai usar aquilo a nosso favor. Certo? Vamos lá para os tipos de metabolismo. Entender essa parte da relação proteína-energia, por que isso regularia o nosso apetite e por que hoje as pessoas estão com o apetite completamente descontrolado porque pararam de se alimentar como a nossa espécie deveria, que é o que a gente aprendeu a sinalizar para o nosso metabolismo como entrada de nutriente, como está adequado, né, para a meta do dia. Então, foi isso que começou a acontecer, gente. Isso faz muito sentido. Para mim, isso faz muito sentido. Porque hoje, o que acontece com as pessoas? As pessoas comem 60% de carboidrato quando não comem mais. Ou seja, a quantidade de proteína na dieta é mínima. Então, sim, eu tenho que comer o tempo todo, eu tenho que fazer pré-treino, tá? Eu não fico saciada, eu vou ganhar peso. Sim, é isso que acontece. Tá tudo errado. Você mexeu com o seu metabolismo. Você desvirtuou o seu metabolismo. Então, fazer o quê? Como é que a gente volta? Entendeu? Como que a gente volta? A gente volta se alimentando conforme a nossa espécie. Ok? A gente tem que voltar. Pensar na meta proteica, ingerir a quantidade de proteína adequada, parar com essa bobeira de proteína demais faz mal, que causa problema no rim, isso é ridículo. Não tô falando de quem é renal crônico, mas é ridículo a gente achar que o principal nutriente da nossa dieta é danoso pro nosso rim. Como se o nosso rim não conseguisse lidar com um pouquinho de proteína. Fala sério, gente. 150 gramas de proteína por rim, beleza. Estamos falando de renal crônico. Renal crônico é diferente. Ele já teve a lesão no rim. A pessoa com rim normal não é porque ela comeu proteína. E, gente, 100 a 200 gramas de proteína pura por dia, você não é dieta hiperproteica, tá bom? Vamos começar a estabelecer aí. Não é dieta hiperproteica, não é dieta da proteína. Você está ingerindo a proteína que você precisa no seu dia. Ok? Então, tudo que falam aí, não está ingerindo muita proteína. Palhaçada isso, palhaçada. Pessoa que não sabe nada, não sabe metabolismo, falar que não pode, que ingerir proteína demais faz mal, que ingerir proteína demais vai causar, etc. É o mesmo pessoal que fala que dieta cetogênica faz mal, tem que fazer por um período. Gente, vocês acham que os homens ancestrais, que eles não viviam em cetose? Eles comiam pouco, eles jejuavam muito, e quando eles comiam a maioria era caça, pouquíssimos vegetais, fruta só tinha uma época do ano, vocês acham que eles viviam o quê? Em cetose, gente. Cetose é um processo normal do metabolismo do homem ancestral. Não morreram, tanto que a gente tá aqui. Não morreram. Tá certo? Então, isso é uma besteira falar que cetose mata, tá bom? Ou que cetose faz mal, ou que tem que fazer só 2 meses, senão você vai ter um problema. Parem. Vamos lá. Ih, vocês estão falando, Bessa? Eu parei aqui pra ver aqui as dúvidas e voltei. Doutor, uma dúvida, já vi algumas vezes que a glicose pode piorar questões de vasinhos e varizes. Sim. No cérebro pode causar microangiopatias e gliose, sim. Sim. Gente, vamos entrar aqui agora na parte do metabolismo, vocês entenderem que o metabolismo glicídico, né, que é o metabolismo de glicose, ele gera muito mais radical livre, muito mais sujeira para você limpar. E aí o problema, e aí vocês também, falando em evolução, o nosso metabolismo sempre foi mais pautado em gordura
do que em glicose. Era o que a gente tinha disponível. Caça, gente, caça alguns vegetais. Ou seja, o que formou a nossa evolução do nosso metabolismo foi gordura e carne, gordura e proteína. Ou seja, o nosso corpo, ele não tem esse preparo todo para lidar com 60% de carboidrato. Não tem. E a quantidade de resíduo, a necessidade de antioxidante que você vai precisar é muito maior. Por isso que hoje tem a história de você tomar vitamina C, de você se encher de antioxidante, todos os possíveis. Cúrcuma, quercetina, não, você tem que tomar muito antioxidante. Porque você está sujando o seu metabolismo demais. Só isso, tá bom? Só isso. Vivia com fome aí, várias pessoas. Todo mundo com fome aí, fome o tempo todo. Percentual de gordura e proteína para mulher de 59 anos. Gente, depende. É um grande depende. Depende de quê? Né? A gente hoje, as pessoas hoje querem muito número, tá? O número é um grande depende. O que seria um percentual de gordura normal para mulheres? Entre 15% e 20%. Uma mulher normal, não é uma mulher magra, seca, não. 15% e 20% de percentual de gordura é um percentual normal para mulheres. Acima disso, 25% você já tá ruim já. Acima de 25%. Não tem um monte de mulher hoje com percentual de gordura acima de 25%? Sim, porque nós estamos extremamente inflamadas. Mas não tem essa de ser 59 anos, de ter... Não tem isso não. O percentual normal seria... O percentual saudável seria isso. Agora, vamos falar de massa muscular. Uma mulher de 59 anos tem que ter uma determinada quantidade de massa muscular. Ou ela vai começar a adoecer o metabolismo. Tá certo? Vamos falar sobre essa parte aqui do nosso metabolismo. Vocês estão falando a beça. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não consigo bater a meta proteica. Atrapalha. Você precisa bater a meta proteica. Acabamos de falar aí da relação proteína-energia. Atrapalha. Bata uma meta de proteína. Isso é essencial. Agora, como você está calculando a sua meta proteica? Vamos lá. Para quem não sabe. Mínimo, tá bom? Se você usar isso como base, já tá tranquilo. Pegue o seu peso, o que você tem de peso ideal, ou peso usual de quando você tinha uma boa saúde, né? Não bota aquela história irreal, não. Não, eu quero ter 50 quilos. Gente, eu nunca tive 50 quilos, a não ser quando eu era adolescente, tá? Então isso nunca foi meu peso usual. Então eu não posso botar como meta de peso um peso que não era o meu peso usual. Ok? Então, primeira coisa. Então eu pego o meu peso usual e eu vou multiplicar por 1,5. Isso aí vai gerar a sua meta de proteína pura, tá certo? Proteína pura. As carnes, quando você vai comer uma carne, 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína, vai variar, 23 a 25 gramas de proteína, tá certo? Então aí você vai calcular de acordo com isso. Ovo, mais ou menos, 6 gramas de proteína, tá? E você vai montando aí, você vai calculando e você vai vendo se você bate a meta. Claro que também, por exemplo, é muito comum na dieta, o pessoal vai pra dieta, sai da dieta high carb e vai para uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica ou carnívora. Aí a pessoa traz os mesmos vícios da dieta high carb. O pessoal da dieta high carb tem medo de gordura. Aí vai pra dieta carnívora, cetogênica, low carb e quer comer carne magra. Aí vai ficar com fome e começa a ficar com compulsão. Ai, tô sentindo falta de doce. Tá, você tá fazendo errado. Você precisa, lembra que eu falei da relação proteína-energia? Proteína são as carnes. Quem é a energia? Gordura e carboidrato. Ou seja, você tem que dar alguma fonte de energia pro seu corpo, menos que você dê menos para você queimar mais. Mas você precisa dar alguma fonte de energia. Se você vai ficar fazendo dieta de proteína magra, você não tá dando nada pro seu corpo. Vai também disparar reflexo de fome. Gente, vocês podem ver que as carnes, em geral, elas dão saciedade só porque elas têm proteína, porque elas têm gordura. Quanto mais gorda a carne, mais rápido ela sacia. Tá certo? Então lembre-se disso. A gordura e outra. A gordura é o único macronutriente que a gente tem enzima em todos os segmentos, tá certo? Em todos os segmentos do nosso sistema digestório que fazem digestão. Então a gente tem lipase na boca, a gente tem lipase no estômago, a gente tem lipase, que é a lipase pancreática que vai ser liberada ali no intestino, tá certo? É isso. Meta de proteína por quilo 1,5. Seria uma boa meta, tá bom? Uma boa meta. A partir da... eu quero ganhar massa magra. Posso aumentar? Pode. Pode. Vai pra 1,8, pra 2, tá bom? Sem problemas. Mínimo, bota aí como mínimo. Vou consumir 1,5 pelo menos. Da partir daí pra cima, posso? Pode. Tá certo? Pode. Tá bom? Vamos lá. Tipos de metabolismo. Tipos de metabolismo. Nós temos, basicamente, o catabolismo. O pessoal adora falar do catabolismo, né? O pessoal diz que se ficar mais de 3 horas sem comer, vai entrar em catabolismo. Nossa. Vai queimar o músculo. Depois eu falo dessa parte. É demais essa. Então nós temos catabolismo. O que é o metabolismo catabólico? Ele tá degradando. Então eu tô pegando as minhas reservas e eu tô degradando para quê? Produção de energia. Quem é a moeda energética do nosso corpo? É o ATP. Então tudo se resume a produzir o ATP. O ATP é a nossa moeda energética. Então o catabolismo é para fazer isso.
tá certo? Eu vou pegar as minhas fontes, tudo que eu armazenei ou que veio da minha alimentação, e eu vou transformar aquilo, degradar e transformar aquilo em energia. E o anabolismo, que é o oposto, com certeza todo mundo já ouviu falar em metabolismo anabólico, porque se fala muito em anabolismo. O que é o anabolismo? Eu vou construir, né? O oposto do catabolismo. Eu tô formando coisas. Gente, mas anabolismo só fala de músculo? Não, gente. Anabolismo está falando de construção, construir proteína, construir membrana celular, construir bainha de mielina, construir o que você tiver que construir reserva de gordura. Isso é anabolismo. Tá certo que a gente usa muito para músculo, mas anabolismo não se trata de músculo apenas, tá bom? Também inclui construir massa muscular, com certeza, tá certo? Com certeza, tá certo? Vamos trazer uma outra coisa aqui. Eu queria falar com vocês de uma variável chamada metabolismo basal. Todo mundo já ouviu falar em metabolismo basal, né? O que é? Porque fica essa história de o metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Gente, o metabolismo basal é tudo que a gente usa de energia, tá certo? Para nos manter vivos, tá certo? Vivos. Só para manter a gente vivo. Para manter a sua temperatura, para manter seus batimentos cardíacos. Isso é o metabolismo basal. Por exemplo, nossa digestão usa de energia 30% do nosso metabolismo basal. E é por isso que se fala tanto que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Ué, tá aí, você não tá falando que queima 30% do metabolismo comer? Como é que você diz que é ruim comer de 3 em 3 horas? Gente, vocês esqueceram que comer serve pra quê? Não é pra adquirir nutriente e também junto com os nutrientes vem energia. Então eu vou gastar, mas eu vou adquirir mais, certo? Então, ou seja, pro nosso corpo, mesmo gastando 30% do meu metabolismo basal, ainda é benefício eu gastar esses 30%, tá certo? Então vamos dizer que esse gasto de metabolismo basal na nossa digestão é um investimento. Só que você tem um retorno, tá bom? Então você tem os 30% de volta e mais o extra que você adquiriu com a sua dieta. Ok? Então por isso que não faz sentido achar que comer... Não, você mobiliza o metabolismo. Para, você tá entrando caloria, tá entrando coisa aí, tá bom? Então não faz sentido isso, tá bom? Quebrando esses mitos aí, tá? Então o metabolismo basal é tudo que o seu corpo queimou nas 24 horas, naquele dia, para ele se manter. Funções básicas, tá certo? Não tô falando de fazer exercício, mas o exercício é como se fosse o extra. Se você não fizer nada no dia, se ficar parado assim, deitado, 24 horas, esse é o seu metabolismo basal. Você, sem fazer nada, o seu corpo tá ali, gastando para produzir energia, gastando para você fazer o seu corpo todo funcionar. Batimento cardíaco, função renal, função digestiva. Então, isso é o nosso metabolismo basal, tá certo? Então, ou seja, a gente já tem um gasto diário, né? Sem a gente fazer nada. E o extra, né? E a história do metabolismo lento? Quais são as variáveis? O que vai influenciar no meu metabolismo? Uma coisa eu já falei lá no início, para quem não tava, eu já falei uma coisa. Uma coisa que influencia o nosso metabolismo são os nossos hormônios, tá certo? Então, lembra que eu falei que hormônios são proteínas? Não falei. Tô falando agora. Hormônios são... A maioria dos nossos hormônios são peptídeos, são proteínas. Eu tenho que produzir hormônios, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta pobre em proteína, ela tem que produzir o hormônio, porque o hormônio também influencia no metabolismo. Mas eu não como proteína. Eu vou tirar a proteína da onde? Porque eu tenho que produzir o hormônio, né? Tem que produzir. Tirei da onde? Querido, teu corpo vai tirar de algum lugar. Ele vai pegar, ele vai degradar, ele vai catabolizar alguma proteína que ele precisa, pegar aqueles aminoácidos e vai construir outra coisa. Ele vai fazer. Mas é melhor você não degradar a coisa que você gostaria de ter, tá certo? Para produzir algo novo, sem ser reciclado? É melhor, né? Melhor. Por isso que você tem que comer proteína todo dia, tá bom? Ok? Entender a história da proteína, tá certo? Então, o nosso corpo, todo mundo acha que metabolismo se trata só de gordura e músculo. Não. Tem variáveis. Variáveis, quantidade de nutriente disponível. Isso pode acelerar ou reduzir o seu metabolismo. Então, por exemplo, por que uma dieta hipocalórica não funciona? Primeiro problema, quantidade de nutrientes limitada. Eu limitei minha quantidade de nutrientes. Sabe o que acontece depois de 2, 3 semanas? O seu metabolismo cai. Você começa a sentir fraqueza, você começa a sentir fome, você começa a sentir frio. Sabe quanto tempo mais dura essa dieta? Não dura mais uma semana. Vai chegar uma hora que vai te dar uma compulsão louca e você vai comer até as paredes. E entenda uma coisa. Não adianta a gente lutar contra o nosso corpo, contra a nossa fisiologia. Você vai perder. Ok? Já não perdeu? Várias vezes? Eu já perdi várias vezes. Você perde, tá bom? O nosso cérebro, ele tem os mecanismos dele, ele tem o nosso hipotálamo, ele vai dar um jeito. Ele vai jogar a tua grelina lá nas alturas e você vai comer. Tá bom? Não se ganha batalha contra o corpo. Não se deve entrar em batalha contra o corpo, aliás. A gente tem que
trabalhar a favor da nossa fisiologia, tá? O erro das pessoas hoje é que elas querem lutar com o corpo. Não dá pra lutar, a gente tem que favorecer a nossa fisiologia, tá certo? Ok? Entendemos mais uma coisa? Então, primeira coisa que vai regular seu metabolismo: quantidade de nutrientes disponíveis, ok? Já tinha falado do hormônio, aliás. Primeira coisa, hormônio. Segundo, quantidade de nutrientes, ok? Terceiro, que vai influenciar, idade. Sabia disso? Gente, se a gente sabe disso, que idade, que o nosso metabolismo vai lentificando com a idade. Óbvio que a gente sabe disso. Todo mundo fala isso quando eu tinha... Gente, eu lembro minha primeira dieta, quando eu tinha 16 anos, que eu só fiz uma dieta bem da ridícula, em que eu não tomava café. Aliás, eu passei a tomar café, porque café é a principal refeição do dia, então eu passei a tomar um iogurte de manhã, Corpus, que eu tomava, que era desnatado, que é importante, a gordura, né, atrapalha. Aí eu almoçava normal, arroz, feijão e carne. E à noite, em vez de eu jantar, porque jantar faz mal também, então eu comia 4 biscoitinhos de creme cracker com manteiga e um copo de leite. Fiz isso. Sabe quando eu emagreci? Aos 16 anos, 10 quilos, em um mês. 10 quilos. Tudo errado. Tudo errado, mas eu emagreci. Por quê? Porque o metabolismo de uma jovem de 16 anos, tá certo? É bem diferente de um metabolismo de uma senhora de 42 anos. Não tem comparação. Hoje, se eu fizesse isso, sabe o que eu ia emagrecer? Zero. Nada. Tava arriscado eu ainda ganhar peso. Nada. Tá certo? Então, a idade vai influenciar no seu metabolismo, tá bom? Quanto mais velho, mais difícil perder peso. Por quê? O seu metabolismo vai baixando. Tá certo? Aliás, estima-se que após os 60 anos que ele baixe 1% por ano, tá bom? Por isso que o velhinho vai ficando mais lentinho, tá bom? Então, o que mais? Sexo influencia no metabolismo. Ah, gente, a gente sabe disso, não tô falando nenhuma novidade. Homem não emagrece mais rápido que mulher? Que raiva que dá. Você faz a dieta com o marido emagrece 20 quilos, você emagrece 5. Sim, gente, felizmente, fisiologia também fala sobre isso. Homens têm metabolismo mais acelerado do que mulheres. Sim, por quê? Lembra que eu falei que o hormônio influencia no metabolismo? É isso, gente, o hormônio influencia. Homens têm hormônios, como a testosterona, em doses mais altas, que fazem o homem ter um metabolismo mais acelerado, tá certo? E também um outro fatorzinho que também influencia no metabolismo, que é massa muscular. Ok? Quarto item. Massa muscular. Ou seja, o músculo, vamos dizer assim, não sei se vocês são assim, mas, por exemplo, na família sempre tem um que esbanja mais e o outro que é mais econômico, né? Então, o músculo é o esbanjador. O músculo é o esbanjador do nosso corpo. Então, o nosso músculo é quem gosta de gastar no nosso corpo, tá certo? Ou seja, por que homens têm metabolismo mais acelerado do que mulheres? Porque eles têm hormônios que aceleram o metabolismo, principalmente a testosterona, que aumenta esse metabolismo basal dos homens, e eles também têm mais massa muscular, porque a testosterona é um grande hormônio anabólico. E eles, na adolescência, fabricam muito mais massa muscular do que a gente. E aí a gente não é ensinada de que na adolescência a gente deveria começar a fazer atividade física e estimular o nosso ganho de massa muscular para que a gente melhore o nosso metabolismo. Tá certo? Tem um outro ponto que prejudica mulheres. Vocês querem saber? O outro ponto que prejudica nós, mulheres. Excesso de dietas de restrição calórica. Quanto mais eu faço dieta de restrição calórica, como consequência, meu corpo tentando se defender, mais eu reduzo o metabolismo. Gostaram disso? Então, por exemplo, quando eu faço uma dieta dessa de 1.200 calorias, eu já não fiz nem sei quantas vezes e perdi a conta. O resultado, eu emagreço, mas eu passo fome, meu corpo entende que eu tô em risco, meu corpo vai tentar se defender, aumentando os hormônios de fome e também reduzindo o nosso metabolismo. Mulheres, quantas já fizeram isso? Tá certo? E aí, o que acontece? A gente reduziu o metabolismo porque quando eu emagreci na força da dieta hipocalórica, eu também fiz uma coisa que eu não deveria. O meu corpo fez uma coisa, entendendo que ele estava em risco, ele baixou o metabolismo, sim, ele reduziu a massa muscular. E aí o músculo era o que ia manter o seu metabolismo mais alto, e aí você baixa o seu metabolismo e reduz sua massa muscular. E aí quando você volta pra dieta normal, na força da grelina e dos hormônios de fome, tá certo? Na força disso, você quando reganhar o seu peso, você vai comer igual uma desesperada, você quando reganhar o peso, você reganha esse peso em músculo, você reganha esse peso que você perdeu e mais um pouquinho em gordura. Ou seja, quando você reganhar o seu peso, você piorou metabolicamente, porque você perdeu em gordura e músculo e você ganhou apenas em gordura. E entre músculo e gordura, sabe, o músculo é o grande gastador, a gordura é o grande economizador. A gordura economiza. Por quê? Porque ela é um tecido de depósito.
ela tá ali pra garantir que você sobreviva. Gente, a gordura não é ruim, a gordura garante que a gente sobreviva. Só que eu não posso ter em excesso. É isso. E o meu corpo tá programado para guardar gordura e para ser extremamente apegado aos meus depósitos de gordura, porque o depósito de gordura garante a nossa sobrevivência. Então, qual é o problema hoje em dia? O que faz as pessoas hoje engordarem tanto? Número 1, uma dieta pobre em proteína. Tá bom? Número 1, dieta pobre em proteína. Número 2, baixa massa muscular, sedentarismo. Ok? Gente, os balãozinhos. Tá bom? Número, massa muscular, tá certo? Então, importantíssimo, tá? Número 3, desequilíbrio hormonal. O que a gente tá fazendo nós, mulheres? Vamos lá. Aconteceu isso comigo quando eu tinha 14 anos. Vamos ver se não é o caso de muitas de vocês. Com 14 anos, eu tava assim, gordinha. Tinha uma alimentação baseada em sadia, fast food, né? Só lasanha, hambúrguer, era a minha alimentação de casa. Que era prático, minha mãe trabalhava fora, a gente gostava também, porque é gostoso, não vou mentir. E aí, minha alimentação era essa, eu tava gordinha, eu tava com desequilíbrio hormonal, menstruação vivia atrasando, eu vivia com cólica, e aí eu fui lá na ginecologista, e a ginecologista me deu o quê? Um anticoncepcional oral, ela me deu Diane 35. Gente, eu engordei tanto com o Diane 35, uma coisa assim, uma dose alta. Me tacou uma dose alta de estradiol, né, que o Diane 35 tem muito estradiol, pá, dose alta de hormônio. E aí pegou o meu desequilíbrio que já tava aqui, estragou tudo. Tá certo? Aí eu fui emagrecer com 16 anos com a dieta errada. A dieta aí do leite com creme crack à noite que eu não podia jantar. E, gente, entende que a gente hoje, tá? Eu sei, muita gente que tá aqui na live, e muita gente quando eu falei que ia falar sobre metabolismo falou, ai, que bom, graças a Deus. Na verdade, gente, o que a gente precisa entender é que nós hoje somos resultado de todo um passado, de erros, sim, de erros nossos, sim, de outros profissionais, sim. E que para você melhorar o seu metabolismo, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que melhorar a sua dieta. Ah, mas quando? Ah, mas quantas exceções? Já começou a pensar errado, você precisa melhorar a sua dieta. Esquece a exceção um pouquinho, depois a gente fala da exceção. Você vai ter que melhorar a sua dieta, porque você tem que dar um nutriente pro seu corpo. Teu corpo tem que ter nutriente, tá? Então essa história de comer menos, é a história de comer mais. Comer mais o quê? Proteína. Tá certo? Você precisa dar proteína de boa qualidade, não é whey não, não é encher o teu corpo de whey não. Você tem que encher o teu corpo de carne, ok? Você tem que dar o que o nosso corpo está preparado para digerir e é o que fisiologicamente a gente quer, carne, ok? Então, primeira coisa, dieta de boa qualidade. Segundo, ajuste da sua digestão. Meus amores, não se emagrece digerindo mal. Tua digestão não é para você adquirir o nutriente. Como é que você vai emagrecer se você não digere o negócio direito e não absorve direito? Vamos lá, alguém me explica. Quero explicações. Se você não absorve seus nutrientes, você vai emagrecer. Você pode emagrecer ficando sumindo, né? Ficando desnutrido. Não é bom esse emagrecimento. Estamos falando de emagrecer com saúde. Emagrecer para ficar com saúde, certo? Então, para você emagrecer, você precisa de digestão adequada, ok? Digestão e absorção adequada, tá bom? Claro essa parte, que a gente precisa da entrada do nutriente? Sim. Terceiro, se eu tô comendo bem, digerindo bem, meu intestino, eu tenho desbiose, pode estar desequilibrado? Também não, tem que equilibrar a desbiose. Por quê? Desbiose causa inflamação e causa prejuízo ali na sua imunidade. Então, se o seu corpo está inflamado e está com a imunidade o tempo todo ativa, vai emagrecer? Não. Por quê? Porque o seu corpo está entendendo que está em risco. Então, preciso corrigir desbiose? Preciso, tá bom? Tem que corrigir. gente, obeso é desbiótico. Bom, a gente vai estabelecer aqui, todo obeso está desbiótico. Ok? Então, corrigir desbiose. Ok? Quarto ponto. Corrigir níveis hormonais. Gente, você não vai conseguir perder peso, nem na força do ódio, se você tem uma tireoide que não funciona. Se sua temperatura de manhã é 34,9, o paciente mandou a temperatura dela, gente, porque vai emagrecer. Se a temperatura dela tinha que ser pelo menos 36,3, ela tá com 34, nem frio sente, não sua, não queima nada. Vai emagrecer? Nem na força do ódio. Não dá, teu metabolismo tá aqui. Você precisa ter o metabolismo aqui, não tá aqui. Não tá fazendo nada, teu metabolismo tá sobrevivendo. Tá certo? Então tem que equilibrar o hormônio. Tá com predominância estrogênica. Tá? Estrogênio em excesso vai fazer você acumular gordura, vai engordar no culote, vai engordar na coxa, vai engordar no braço, vai engordar aqui no flanco. Tem que corrigir o nível hormonal. Não adianta brigar com o hormônio. Não dá, não briga com o seu corpo. Você precisa corrigir as coisas. Ok? Entendendo? Estão entendendo a história? Outro ponto. Precisa ganhar massa muscular. O músculo não é o gastador? Não é. Então, como que eu aumento o meu metabolismo que eu prejudiquei durante tantos anos da minha vida fazendo dieta hipocalórica? Eu preciso ganhar massa muscular.
Ah, mas aí é impossível. Eu, predominância estrogênica, resistência insulínica, toda inflamada, como que eu ganho músculo? Comendo proteína e treinando de verdade, não é treinando fofinho, não. Se você faz 12 repetições e nem cansou, nem suou, nem deu uma taquicardia, tá treinando errado. Vai treinar direito. Gente, não é ficar no celular lá no treino, mandando mensagem. Treina de verdade. De verdade. Treinar, fazer força, pra você cansar, pra você sair do treino, vai levantar o copo d'água. Treino. Não consegue nem levantar o copo d'água. Treinar de verdade. E aí, você fazendo isso tudo, esqueci de um ponto, além do ganhar músculo, corrigir as deficiências nutricionais. Se você tá com vitamina D de 15, vitamina B12 de 100, vitamina B9 de 5, desculpa, tem condição de você emagrecer? Você não tem nem nutriente pro seu corpo funciona. Como que emagrece? Me fala. Mais uma coisa, você não dorme à noite. Dorme 4 horas por noite, dorme de 2 às 6. Vai emagrecer? Também não. Gente, nosso sono é um processo fisiológico importante. Não vai emagrecer se não dormir. Ai, meu Deus, como que eu faço? Vai ter que começar a dormir. Tá entendendo que você não vai emagrecer se você não corrigir as coisas? Eu só quero que vocês entendam isso. Teu corpo não vai te deixar emagrecer se você não corrigir tudo que você precisa. Você vai querer brigar com o seu corpo e sinto dizer, já falei isso antes, vou falar de novo. Você vai perder. Essa batalha a gente não ganha. Sabe o que você vai acumular quando você faz errado? Quando você acha que só uma coisa... Ó, por exemplo, muita gente faz isso. Não vou pra carnívora porque emagrece, aí faço dieta carnívora. Mas você não corrigiu os seus hormônios. Você não corrigiu a sua atividade física. Você não corrigiu o seu sono. Você não corrigiu suas deficiências nutricionais. Sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai emagrecer. Sinto dizer, vai se frustrar e a carnívora é culpada. Não é a carnívora, é você que tá fazendo errado. Você tá com problemas que você não corrigiu. E... Gente, o nosso corpo é uma engrenagem. Sabe essa história que a gente é uma máquina? A gente é. Quando tá tudo funcionando direitinho, nosso corpo trabalha lindamente. Quando tem alguma coisa errada, não adianta você forçar a barra. Não vai. Não vai. Quando você troca a peça lá que precisa, sabe? A peça do carro. Meu carro recentemente deu problema. Tava fazendo um barulho. Meu Deus do céu. Tava com medo de quebrar o carro no meio do... Teve que ir lá trocar a peça. Quebrou a peça. Tinha que trocar. Não adianta. Vou ficar rodando com o carro tá lá sinalizando pra mim que tá com problema, tá fazendo barulho, tá lá, fazendo barulho. Se eu não consertar o que precisa, não adianta. Desculpa, o carro vai parar, vai dar defeito. Tá certo? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui que fala pra mim, todo mundo que tá aqui, ou que passou, que falou, tem um problema com o metabolismo, eu não tô duvidando de você, eu acredito que você tenha. Mas você precisa olhar pro seu corpo e montar esse quebra-cabeça. Entendeu? Onde estão os problemas e resolver os problemas. Resolva seus problemas. E aí, quando o seu corpo entender que tá tudo bem, que ele não tá em risco, que as coisas não estão funcionando mal, a consequência será a perda de peso sem esforço. Gente, não é... Ai, mas vai ser lento. Não importa. Porque o lento é o tempo que seu corpo levou para segurar. Entendeu? Tá bom? O seu corpo precisa segurar. Você tem que consertar as coisas, o seu corpo tem que voltar a funcionar normal. Tá funcionando normal? Você vai emagrecer. Sem maiores problemas. Só que você precisa fazer as coisas certas. Tá certo? Então, assim, desculpe se muitas pessoas queriam ouvir aqui a pílula mágica. Só que vocês sabem aqui, quem já me acompanha há mais tempo sabe, que eu não tô aqui pra falar pílula mágica, porque não tem. Tá certo? Ah, o Mounjaro promete emagrecer igual a cirurgia bariátrica. Vai lá, fala. Pode ser que você emagreça, mas pode ser que você estrague mais ainda a tua parte metabólica. Vocês precisam entender que remédio nenhum vai substituir a sua saúde. Se tem coisa errada com a sua saúde, conserta. Conserta a sua saúde. Vou contar um caso pra vocês de uma paciente que eu atendi ontem. Foi muito engraçado porque ela começou a rir, porque a primeira coisa que eu falei foi da tireoide dela, que tava lá, assim, a gente já via um exame ruim, e eu falei, na próxima a gente vou confirmar se isso aí tá ok. E ela simplesmente, claro que ela... Gente, mulher desculpe, né? Eu sou mulher, posso falar. Mulher é um bicho, que quando se decepciona, a gente consegue piorar mais ainda as coisas, né? A gente não só não faz, como a gente pega e estraga de vez. Não, então agora eu não tô conseguindo resultado, eu não tô emagrecendo, eu tô decepcionada. Acabou. Agora eu vou comer brigadeiro, eu vou comer pizza, eu vou tomar refrigerante, eu vou fazer tudo que eu tava me privando, porque eu não tô conseguindo emagrecer. Vai conseguir assim? Não, né? A resposta é essa, não. Quando as suas roupas não derem, aí você vai ficar desesperada, aí você vai querer
rumar para medidas desesperadas. E é muito pior pra você, tá bom? Só isso. Então essa paciente é uma paciente bariátrica. A gente começou, eu só tinha feito uma consulta com ela, eu já tinha sinalizado uma tireoide mais ou menos, entrando em climatério, que é sempre uma fase complicada. Qual o problema pra nós do climatério? Porque a gente tá com os hormônios todos bagunçados. Então sim, ó, lembra que eu falei do metabolismo e a questão do hormônio? Ou seja, chega uma fase que os nossos hormônios, nós mulheres sofremos mesmo, nossos hormônios nos sabotam, a gente começa a ter desequilíbrio hormonal. E aí é muito difícil emagrecer nessa fase, você precisa regular os hormônios, tá certo? E aí, ela simplesmente, da nossa última consulta, que foi pra março, pra agora, pra ontem, ela ganhou 9 quilos. Assim. E aí ela como bariátrica, claro, no bariátrico já fica desesperado quando começa a ganhar peso, óbvio, eu entendo. Todo mundo que ganha muito peso rápido. Mas o que eu quero falar pra vocês é que a gente só ganha peso rápido porque alguma coisa está acontecendo. Não é porque você come. Você pode comer tudo errado, mas ganhar 9 quilos assim em poucos meses, aconteceu alguma coisa com o seu corpo. Tá bom? Primeira coisa. Primeiro vamos estabelecer isso, tá bom? Ninguém ganha peso tão rápido se algo não estiver errado. Tá alguma coisa acontecendo, tá bom? E aí, o que ela fez? Foi desesperada procurar sobre plasma de argônio, que tem sido considerada aí nova promessa de emagrecimento rápido para bariátricos. Você fazer lá, o plasma de argônio, ele queima a alça, né? A alça referente ali do estômago, né? A alça que faz ali do bypass, para que você absorva menos. E aí eu falei pra ela, tá bom. Você quer fazer plasma de argônio? Tua tireoide tá aqui. Você vai fazer plasma de argônio, tá arriscado. Eu já tive paciente assim, fez o plasma de argônio, emagreceu 5 quilos. Prometeram ela emagrecer 20, ela emagreceu 5. Por quê? Porque a tireoide tava cagada, gente. Não adianta, vai querer emagrecer o quê com a tireoide ruim? E aí, eu falei, tá bom, vai lá, paga, porque isso é pago, isso não é coberto pelo plano. Eu falei, vai lá pagar e a tua tireoide tá aqui, ruim. E você não vai corrigir. Sabe o que vai acontecer? Você vai emagrecer pouco, você vai ficar mais desbiótica. Lembra que eu falei da desbiose, né? Você vai ficar mais desbiótica e daqui a pouco você vai frustrar e vai ganhar mais peso ainda. Aí você vai comer mais porque você tá frustrada, aí você ganha mais peso, isso vai virar uma bola de neve. Daqui a pouco você tá lá no peso que você fez a bariátrica de novo. Então, gente, eu sei que nós, mulheres, somos muito emocionais, mas a gente precisa pensar. Desculpa, gente, temos um cérebro maravilhoso, um cérebro que, inclusive, gasta aí, é o maior gastador do nosso metabolismo, tá bom? A maior parte do nosso metabolismo basal vai pro nosso cérebro, para as nossas reações, então a gente precisa pensar. Vamos gastar esse cérebro, gente. Já que ele gasta, vamos gastar de verdade. Vamos pensar, gente. Você tá com dificuldade para emagrecer, você sair comendo para comer as suas emoções não vai te ajudar a resolver. Então, o meu recado hoje dessa live de metabolismo que eu quero deixar para vocês é: resolva seus problemas. Vai estudar o que está acontecendo com o seu corpo, porque o nosso corpo não gosta de ganhar esse peso todo, tá bom? Para quem acha que o nosso corpo quer ficar pesado, isso não é. O nosso corpo quer armazenar energia, tá certo? Mas o nosso corpo não quer armazenar energia em excesso de forma que você não consiga se locomover, de forma que você não consiga abaixar. O nosso corpo foi feito para o movimento, tá certo? Nós temos músculo para isso, nós temos um monte de articulação para isso, pra gente se mexer. Então a gente não tem que ficar parado, a gente tem que estar em movimento, tá bom? Ou seja, é excesso de gordura que limita o meu movimento, é isso que o meu corpo quer? Não, isso é uma medida desesperada do corpo, ok? O meu corpo não quer esse peso todo, esse excesso de peso que me prejudica, tá certo? Então essa é a primeira coisa, você precisa entender isso, seu corpo não quer isso. Se tá acumulando, tá acontecendo alguma coisa, ok? Entenda isso. Você tem um problema. Tem um problema que tá acontecendo com a sua saúde, tá bom? Então, na verdade, tudo isso que eu vim falar aqui, como funciona o metabolismo, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham entendido que é complexo. Que não é simplesmente essa história que as pessoas falam, ai, porque meu metabolismo é lento. Não é isso. Vocês viram que não é. Tem várias coisas atuando no seu metabolismo que interferem nele. E que quando uma engrenagem falhou, acabou pra você. Teu metabolismo realmente vai ficar lento. Vai ficar. Mas vai ficar por quê? Porque tem alguma coisa com problema. Então, em vez de você sair comendo, ou em vez de você ficar desesperado, você precisa resolver. Vou mais uma vez falar o que eu gosto sempre de falar aqui. Resolva os seus problemas. Você precisa resolver. Ok? Não adianta fazer isso. Tá bom? Não adianta você fazer 20 horas de cardio por semana, porque eu tenho que queimar. Não é isso. Nosso corpo, inclusive, se tiver alguma coisa funcionando errado, nosso corpo, inclusive, é capaz de compensar essa queima que você vai fazer a mais. Ele vai levar um tempinho, mas ele vai compensar a queima e não vai deixar você perder. Tá certo? Ele faz isso. Nosso corpo faz isso. Nosso corpo é. Ele é fogo, ele é tinhoso, tá bom? Não dá o que ele quer, não que ele... ele vai te dar a resposta. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele te dá a resposta. Tá certo? Por isso que a gente fala, caminhada não emagrece. Fazer só cardio não emagrece. Gente, o caminho é equilíbrio hormonal, dieta adequada. Não tem emagrecimento sem dieta, tá? Não tem. Ah, mas eu posso abrir exceção? Gente, de verdade, se você quer emagrecer e teu metabolismo tá péssimo, exceção é uma vez no mês e olhe lá. E você tem que pensar
pensar, vamos usar o nosso cérebro. Se você é a pessoa que consegue voltar das exceções. Gente, se vocês se conhecem, se conheçam. Se conheçam. Você consegue voltar da exceção? Se não consegue, não pode abrir. Ai, mas isso gera compulsão, isso é muito radical. Não, isso é muito radical não, você precisa se conhecer. Você é a pessoa apta a voltar, porque tem gente que é assim, super controlada. Ela veio aqui comer um brigadeiro, no dia seguinte ela faz um jejum, ela come certinho, pronto, já resolveu o problema dela. Sabe quem se chama esse? O magro. O magro de verdade, o magro saudável, não é o magro com síndrome metabólica não, que tá cheio por aí, não é esse magro não. É o magro, aquela pessoa que nunca engordou na vida, que ela mantém o peso dela desde que ela tinha 14 anos. Existe essa pessoa, eu já vi várias. Ela simplesmente é uma pessoa que ela, instintivamente, ela se autorregula e ela faz tudo certinho. Vê se quem é gordo faz isso. Não faz, gente. Não faz. O gordo come muito, ele come errado, né? Come muito, nem sempre come muito. Come errado, estraga o metabolismo todo. Aí quando ele vai tentar fazer dieta, ele vai inventar de comer pouco e acabou. Já estragou tudo, que ele vai comer pouco, uma coisa que ele tá acostumado a comer muito, já estragou. Ele vai ficar compulsivo, aí ele volta a comer e ele não consegue fazer dieta. Ok? Se conheçam. Eu consigo lidar bem com exceção? Não. Então não faça. Ai, mas quanto tempo? Você já atingiu o seu objetivo? Conseguiu? Então você pode pensar, tá? Gente, isso já aconteceu comigo. Quando eu comecei, pra quem não me conhece, quem não ouve minha história, eu vou contar pra vocês. Quando eu comecei na dieta cetogênica, em 2019, eu emagreci, fiz tudo bonitinho. Já tinha entendido que remédio não ia me fazer emagrecer. Não conseguia nenhum remédio me emagrecer, nem Victoza, nem o Ozempic veio depois, né? Isso já tem muito tempo. Nem Victoza, nem Sibutramina, nem nada disso. Eu não conseguia emagrecer com remédio. E aí foi quando eu descobri que eu tinha uma resistência à insulina. Eu falei, gente, como é que eu trato isso? Aí eu descobri a dieta cetogênica. Eu não fiz low carb, eu fui direto pra cetogênica. E aí, inicialmente, era muito difícil resistir às tentações. Nossa, eu ficava assim seca, eu queria comer batata frita, eu queria comer doce, eu queria... Aos poucos as coisas foram melhorando. Aí eu comecei a fazer musculação, aí as coisas foram... E aí eu emagreci 17 quilos entre março e dezembro. Meu metabolismo lento. Março e dezembro, 17 quilos. Aí chegou em dezembro... Aí começou o povo da família. Gente, as pessoas que mais nos sabotam estão do nosso lado, tá bom? Entendam isso. Ah, você vai fazer dieta no Natal, porque eu faço aniversário perto do Natal. Você vai fazer dieta no seu aniversário, vai fazer dieta no Natal. Que besteira, que não sei o quê, que você já emagreceu, lá. Eu abri exceção a partir do meu aniversário, né? Eu faço aniversário dia 22 de dezembro, Natal 24. Bom, não tinha sentido, né? Vou fazer exceção 22, aí 23 eu como certinho? Não, como errado. 24, Natal, errado. 25, Natal, sobra do Natal. Vambora, aí tem um ano novo semana seguinte. Já tô na chuva, vou me molhar. Resultado, eu não voltei mais pra dieta. E aí no ano seguinte, 2020, entrou a pandemia. E dos 17 quilos que eu tinha emagrecido, eu ganhei de volta pra mim 10 quilos. Só com exceção do meu aniversário. Eu podia ter aberto essa exceção? Não. Meu metabolismo tava bom já, tava tudo certinho. No ano seguinte eu descobri que não, que eu tava com baita de um desequilíbrio hormonal. Meus hormônios estavam tudo baixo. Eu tinha uma testosterona de 0, eu tinha progesterona baixíssima, tava tudo desequilibrado. Total da história hormonal, sabe? Então, gente, não dá pra você lutar contra o seu corpo. Não luta. Faça funcionar de acordo. Então, o que eu fui fazer aí só em 2021? Foi quando eu comecei na carnívora. Eu fui pra carnívora, sim. Mas eu voltei a fazer exercício. Eu fui mexer com os meus hormônios. Eu tinha que equilibrar os meus hormônios. Tá certo? Eu tinha que equilibrar os meus hormônios. Eu fui ajustar minha tireoide, que não tava muito boa. Tá certo? Aí eu fui. Gente, eu nem vi. Se vocês me perguntarem como que assim, foi um piscar de olhos pra mim a carnívora, o meu emagrecimento na carnívora, que foi assim, 16 quilos assim. Eu nem vi emagrecer. Quando as pessoas me viram, você tá magra. Só que eu não fiz só carnívora. Eu fui ajeitar os meus problemas. Então entendam que uma intervenção não vai resolver o seu problema. Ok? Então essa live se resume a isso. O seu metabolismo é muito mais complexo do que simplesmente mudar a sua dieta. Fazer o quê? Somos seres complexos. Ok? Então o recado que eu quero passar para vocês é: você precisa fazer tudo certo. Você precisa fazer todo o dever de casa. Faça tudo. Aí você vai conseguir o sucesso. Ah, mas vai demorar um ano. Você tá com pressa de ir pra onde? Você tem prazo? Essa é a sua saúde. Você tem prazo? Não tenha prazo para melhorar a sua saúde. Não tenha prazo para consertar os seus problemas. Ok? Não tenha. Tá bom? Faça o que precisa ser feito. Conserte as coisas vão melhorar. Tá certo? Às vezes, a sua depressão, a sua ansiedade também, às vezes não, tá muito relacionada com todo esse ambiente que tá todo inflamado, alterado, desbiótico, desequilíbrio hormonal. Tá
certo? Sabe assim, eu atualmente tem acontecido muito isso comigo, né? Os pacientes têm vindo cada vez mais complexos. Uma delícia. Aquele que você às vezes olha... Eu como médico, às vezes penso, gente, por onde eu vou começar? Sabe? Até eu penso, gente, por onde eu vou começar? Vou falar por onde começar? Sempre alimentação. Sempre. Comece pela alimentação. Porque você precisa dar um nutriente pro seu organismo. Ok? O seu corpo precisa de nutrientes. Então sempre vai ser alimentação. Segundo, a sua digestão, a sua absorção e a sua microbiota. Terceiro, níveis hormonais. Quarto, sua massa muscular. Esse é o caminho, gente. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pode fazer etapas ao mesmo tempo. Pode. Mas você vai ter que fazer isso tudo. E aí, corrigindo tudo, teu corpo entra no eixo, ele se livra da tua gordura. Tá bom? Não é você que tem que forçar o seu corpo a emagrecer. O seu corpo que quer emagrecer. E ele vai fazer. Desde que você faça tudo certo. Ok, meus amores? Alguém tem pergunta? Acho que falei bastante, né? Nem percebi, gente. São 9h15. Nem percebi, falei bastante. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que perguntaram sobre percentual de gordura, perguntaram sobre taxa metabólica basal. Gente, a taxa metabólica basal vai variar, mas pessoas, dependendo de estrutura física, de massa muscular, então isso vai variar, tá certo? Não tem um padrão, até porque, por exemplo, bioimpedância não é um parâmetro bom para taxa metabólica basal, tá? A calorimetria indireta, que é aquele que você bota o aparelhinho ali, é muito mais fidedigno, tá certo? Então, vai te dar muito mais informação. Mas assim, de verdade, mais do que saber a sua taxa metabólica basal, ajusta seus hormônios, ajusta seu intestino, ajusta sua dieta, ok? O corpo entra no eixo. Nosso corpo tem uma grande capacidade chamada autocura, tá bom? E aí, nosso corpo, você dando tudo pra ele, ele faz. A mágica é dele, não é nossa não, é dele. A gente só atrapalha o funcionamento do corpo. Deixa o seu corpo funcionar como é a fisiologia dele, tá bom? O que vocês me perguntaram? Obrigada pela live. Que bom, gente. Fico feliz de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Tristeza e falta de ânimo, falta de vitamina, uma possibilidade. Falta hormonal, outra possibilidade. Desbiose intestinal, outra possibilidade. Tudo junto também, outra possibilidade, tá bom? Então, tem que olhar, tem que procurar a causa. Gente, nós somos um quebra-cabeça, tá? Eu me sinto muito assim, tá bom? Eu me sinto muito como médica montando um quebra-cabeça pra achar qual é o ajuste que vai fazer o meu paciente ter sucesso ali no tratamento dele, tá? E é isso. Jejum também ajuda? Com certeza, Camila. Jejum ajuda e muito. Aliás, gente, jejum faz parte da nossa fisiologia. Lembra que eu falei que comer de 3 em 3 horas não é o caminho? Faz parte de fazer jejum. Só, por exemplo, principalmente para quem tá obeso, lembre-se que o seu corpo precisa dos nutrientes. Então, não ache que você pode sair jejuando demais, porque você vai falhar na questão da falta de nutrientes e pode acabar acontecendo uma coisa que você não quer, que é perder a sua pouca massa muscular, né? Geralmente obesos são sarcopênicos. Você vai perder o pouco de massa muscular que você tem, tá certo? Então, aliás, o pior tipo de obesidade é a obesidade sarcopênica, ou seja, aí você faz uma dieta de muita restrição, muito jejum, você desequilibra as coisas, tá bom? Então, cuidado, jejum é um remédio que é maravilhoso, mas também tem dose, ok? Tá bom? Ainda acho meta proteica muito mais importante, tá bom? Atinja a sua meta e aí jejue. Ok, meus amores? Olha, obrigada a todos pela companhia nessa sexta-feira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Vou deixar salvo. Ninguém perguntou, mas vocês já sabem que eu deixo salvo. Vou deixar salvo. Se quiserem depois, manda pra alguém que possa se beneficiar aí dessas informações, que eu acho que eu dei uma aulinha quase de faculdade pra vocês aqui. Bem mastigadinho pra vocês entenderem como funciona, tá bom? Então, assistam de novo também, peguem as informações pertinentes e usem isso a favor de vocês, tá bom, queridos? Ó, beijo grande pra todos, obrigada pela companhia, tá bom? Até a próxima live.